Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Suelen. Nós vou fazer a explicação para vocês do conteúdo sobre o Getúlio Vargas e também para que vocês conheçam um pouco mais do conteúdo, né? Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês, abrir ele na página 46, 47, que a gente vai. Vocês vão fazendo o acompanhamento aí da explicação, tá bom? Então, nós vamos falar hoje de Getúlio Vargas. Foi um cara que governou o Brasil por vários anos, tá? Entre os governos que ele exerceu, nós temos o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, tá bom? Então, são esses governos aí, primeiramente, que nós vamos falar de Getúlio Vargas. Outra curiosidade, Getúlio Vargas ele termina o seu governo em 1945, só que em 1951 até 54 ele volta ao governo. Esse conteúdo que eu vou explicar para vocês está entre esses 15 anos aqui, ó, 1930 a 1945. E depois, quando ele volta ao governo, ele acaba se suicidando, tá? Então é o único presidente da República que acabou se suicidando por questões políticas mesmo, tá bom? Ele decidiu então tirar a própria vida. Então vamos lá, vamos falar do primeiro governo dele, né? Que é o governo provisório. Provisório é algo que não é concreto, né? É provisório, que pode acabar. Só que ele foi se perpetuando no governo, acabou ficando 15 anos, né? Mas vamos lá, vamos falar então do governo provisório de Vargas. Começa na página 46, tá bom? Esse governo provisório tem 4 anos aí, 1930 a 1934. Então vamos lá. Vargas, ele é conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá bom? Porque ele governou tanto para a população pobre como para a população rica e para ele mesmo, para se manter no governo, tá? Então vamos lá. Governo provisório de Vargas. Nós vimos já no conteúdo passado que ele acabou entrando no governo a partir de uma imposição dos militares, né? A população tinha escolhido outro presidente e ele acabou então entrando por força. Por isso que é chamado de governo provisório, que era até escolher um próximo presidente, só que ele acabou ficando por mais tempo. Então vamos lá. Governo provisório. Acontece uma revolução constitucionalista. Isso ocorreu porque Vargas colocou interventores nos estados e as elites não gostaram. Então, o que aconteceu aqui? Quando o Vargas entrou para governar, ele tirou o poder dos governadores dos estados, que eram as oligarquias, né, os fazendeiros, os donos de café, e escolheu pessoas, né, da confiança dele para governar esses estados, que é chamado de interventores, tá? Só lembrando aqui, o estado de Rondônia não havia sido criado ainda, tá? Essa revolução foi sufocada pelos soldados de Vargas. Então, olha só, revolução constitucionalista. A população, então, os governadores que tinham sido retirados do governo, a elite acabou formando uma revolução, né? Revolução aí é uma tentativa de mudança, né? E uma tentativa de luta, e inclusive houve até uma certa guerra entre os soldados de Vargas e as pessoas então que estavam do lado dessa revolução constitucionalista. Eles queriam mudanças, né, no governo federal,
queriam que fosse feita uma nova Constituição, e tudo mais. Então, queriam tirar o Getúlio Vargas do governo. Depois, o que acontece? Essa revolução ela é sufocada por Vargas, né? Que, inclusive, juntou soldados de várias partes do Brasil para acabar com essa revolução. E ele acaba conseguindo, né, vencer essa manifestação. Só que, de uma forma ou de outra, os revoltosos, né, os constitucionalistas, eles acharam que acabou dando certo a manifestação deles, porque um dos pedidos para Getúlio Vargas seria a mudança da Constituição, que se fosse escrita uma nova Constituição, e assim foi feito. Getúlio Vargas então mandou escrever, né, participou aí para que fosse escrita uma nova Constituição, a de 1934. Nós temos aí umas mudanças radicais no Brasil nessa Constituição de 1934 e que foi muito bom para a população mais pobre, tá? Olha aqui, nós temos então o voto secreto. Antes o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você estava votando, você tinha que colocar no papelzinho lá. Então isso favorecia que os coronéis, né, através do voto de cabresto, conseguissem controlar em quem que a população estava votando. E com essa instalação do voto secreto, dificultava mais a prática de corrupção. Desculpa. Dificultava mais a prática de corrupção, então, na eleição. O voto feminino. Olha só, gente, quando que a mulher passou a poder fazer parte da política no Brasil, em 1934, com a Constituição de 1934 por Getúlio Vargas. Antes disso, a mulher não fazia parte. Inclusive, nós temos a primeira mulher a ocupar um cargo político de deputada no Brasil. Ela é chamada, o nome dela é Carlota Pereira de Queiroz. Na imagem do livro de vocês vão conseguir ver essa mulher no meio de um monte de homens. É a primeira deputada do Brasil, tá bom? Então, muito expressiva essa situação aí, né? Porque olha só, a mulher na época era considerada incapaz de poder participar da política. A mulher na época era vista como algo em ficar em casa, cuidar dos filhos, e só isso que a mulher sabia fazer, tá? Então, muito importante esse voto feminino. Justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral aí, o objetivo dela era zelar pelas eleições, né? Para cuidar para que não houvesse fraude e tudo mais. Então, foi criado essa justiça eleitoral e até hoje existe, tá bom? Ensino primário e gratuito e obrigatório, de frequência obrigatória. Então, olha só quando é que foi criado o ensino primário gratuito no Brasil. É esse ensino que vocês participam, né? Educação, no caso aí, fundamental e ensino médio. O ensino primário. Só que na época não tinha ensino médio, na época era só um ensino fundamental mesmo, tá? Mas hoje, o ensino hoje é chamado de educação básica, né? Que é o ensino fundamental e o ensino médio, que ele é gratuito, né? Vocês pagam alguma coisa para estudar, além dos impostos? Não, né? Pois é, então ele é gratuito e de frequência obrigatória. Então, olha só, lá em 1934 já era obrigatório ir para a escola. Quem não fosse sofria com as sanções. Então, até hoje é assim. Hoje nós temos Conselho Tutelar, tem o Ministério Público que zela por isso. Então, as crianças devem estar na escola e a frequência para que estejam lá todos os dias é obrigatório, tá bom? Os pais respondem caso isso não ocorra, certo? Justiça do trabalho, né? Para que então o trabalho fosse mais justo para as pessoas carentes. Aqui, nos direitos trabalhistas, né, junto com a Justiça do Trabalho, foi implantada as 8
8 horas diárias, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas e estabilidade às gestantes e etc. Então, é muito importante essa parte aí desses direitos trabalhistas. Então, tudo isso é instituído aí na Constituição de 1934 e foi muito importante para a população pobre, principalmente, tá bom? Então, aí vocês já podem ver por que Getúlio Vargas é conhecido como pai dos pobres, tá? Passando, então, para o próximo governo. Governo constitucional de Vargas, né? O período aí 1934 a 1937. Página 48 e isso, 48. Nós temos então o voto indireto, quando a população não vota. Vargas foi escolhido presidente pela maioria dos votos dos deputados. Então, não houve eleição no governo constitucional de Vargas, a população não foi às urnas para escolher o presidente, tá? Quem escolheu foi os próprios deputados. Isso porque a própria Constituição de 1934 delimitou que o voto seria para presidente da República seria dessa forma, tá? Continuando ali, em 1929, uma grave crise econômica assolou o mundo, e foi nesse contexto que surgiram no Brasil dois grupos políticos rivais, os integralistas e os aliancistas. Então, essa grave crise que eles estão falando aí, de 1929, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o mundo todo entrou em crise e o Brasil sofreu muito com isso, porque nessa época o Brasil vendia muito café, principalmente para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entram nessa crise de 1929, ele deixa de comprar o café brasileiro. E com isso, o Brasil deixa de lucrar, né? Os cafés vão começar a encher os barracões aí. Inclusive, vai chegar um período em que Getúlio Vargas mandou queimar as sacas de café. Ele tirou dinheiro do governo brasileiro para comprar o café, para que os produtores não tivessem tanto prejuízo assim, né? Então, o governo comprou as sacas de café e depois, com o tempo, acabou tendo que queimar, porque não tinha o que fazer. O mundo todo estava em crise, todo mundo sem dinheiro, então não tinha muito o que se fazer. E devido a esse contexto de crise, surgem então dois grupos que, de uma certa forma, vão ser contra o governo de Getúlio Vargas. Então, nós temos aí o primeiro grupo, que é os integralistas. Os integralistas, o líder deles era Plínio Salgado. Eles seguiam o princípio do fascismo. O fascismo, pessoal, é um grupo bem complicado, liderado por Benito Mussolini lá na Itália. E esse fascismo, ele acabou matando muita gente. E assim, a ideia deles, a ideia do fascismo, junto aqui com os integralistas no Brasil, era um governo autoritário, dirigido por um chefe e um partido político. Então, olha só, um governo autoritário, o próprio nome já diz, autoritário. Então, esse governo, segundo os integralistas, ele iria governar o Brasil de forma autoritária, não perguntar nada para ninguém. Foi isso que o Benito Mussolini fez lá na Itália, acabou matando muita gente porque essas pessoas eram contra o que ele defendia. Outra defesa aqui dos integralistas era o predomínio dos interesses da nação sobre o indivíduo. Então, o indivíduo não teria interesse aí, e a nação, então, no caso, o Brasil iria regularizar a questão de compra, venda de mercadorias e tudo mais.
E outra defesa aí dos integralistas era a censura aos meios de comunicação. Então, olha só, a censura ela é muito complicada, porque a partir do momento que você não pode mais dar a sua opinião, é porque as coisas estão bem complicadas, né? Porque tem alguém que vai governar lá e você vai ter que ficar quietinho e não vai poder discordar, né? Então, a censura nos meios de comunicação, principalmente, é muito complicado, né? Essa censura no meio de comunicação seria o quê? Fazer com que o rádio não desse as notícias verdadeiras. Na época era utilizado muito rádio, né? E os jornais. Então, seria mais ou menos isso a ideia dos integralistas, tá bom? Tanto os integralistas quanto o outro grupo, que é a Aliança Libertadora, nenhuma delas é defendida por Getúlio Vargas nessa época, tá? Vamos falar dos aliancistas. Lembrando que a explicação e o texto aí que vocês estão acompanhando está na página 48. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro aí também dá, tá bom? Eu tô acompanhando aqui pelo resumo que eu fiz para vocês, certo? Os aliancistas tinham o líder Luiz Carlos Prestes, liderado pelos comunistas, né? Comunista é outro grupo bem complicado. Os comunista significa comum a todos. Então, todos teriam os mesmos bens, né? Não teria diferença de classe social. E alguém iria governar. Em toda a parte, todos os lugares do mundo que é empregado o comunismo, a população não vive bem, tá bom? A Venezuela é um exemplo disso agora, né? Recentemente, a Venezuela está vivendo o comunismo. As pessoas geralmente não têm praticamente o que comer, todo mundo ganha o mesmo salário, independe se você é médico, se você é faxineiro ou qualquer outra coisa assim, tá? O estudo não importa. Mas o problema do comunismo aqui é que existe alguém, né, no caso aqui do governo, e que ele é que vai controlar esses bens, e é claro que ele é que vai viver muito bem e os outros e a população então vai sucumbir com falta das coisas e tudo mais. Então o comunismo não é uma forma de governo legal para todo mundo, tá? O que defendiam os aliancistas? Defendiam o não pagamento da dívida externa brasileira, nacionalização das empresas estrangeiras. Nacionalização é o quê? Pegar as empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil e fazer com que elas se transformassem em empresas brasileiras, tá? Isso é nacionalização da empresa. Reforma agrária é pegar as terras e dividir para a população aí, mais carente. Isso até hoje ocorre no Brasil, tá? Reforma agrária. Por exemplo, tem uma fazenda lá que tá devendo para o banco, né? E não conseguiu pagar. Acaba então tendo que entregar uma parte da terra, né? E essa parte da terra muitas vezes fica ali para o governo, fica abandonado. Então o governo, através da reforma agrária, através do INCRA, vai e faz a demarcação dessas terras, né? Para as pessoas carentes, as pessoas que precisam. A intenção aqui é fazer com que essas pessoas vivam da terra, vão plantar e vão colher ali em cima, tá? Então essa reforma agrária é legal. Formação de um governo popular. Então essas seriam as ideias aí dos aliancistas. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora promoveu um levante armado contra o governo, na época chamado de Intentona Comunista. O governo sufocou o levante, prendeu e torturou os participantes da Aliança Nacional Libertadora. Então, eles tentaram tomar o governo, né? Só que o próprio Getúlio Vargas conseguiu, então, sufocar esse levante e não foi para frente, tá bom?
Governo do Estado Novo. Aqui Getúlio Vargas ele vai se rebelar um pouco mais, porque devido aos integralistas e a Aliança Nacional Libertadora estarem querendo tomar o governo, ele acaba implantando no Brasil o chamado Estado Novo. O Estado Novo ele é ditatorial, tá? Getúlio Vargas se torna um ditador. Ditador é uma pessoa que governa de forma com o poder centralizado nas mãos dele, tá? Então vamos ler aqui o resumo que eu fiz. Em 1938 seria as eleições para o próximo presidente da República. No entanto, Getúlio queria permanecer no governo e então enganou a população dizendo que os comunistas estavam preparando um tal de Plano Cohen. O Plano Cohen, o que seria o Plano Cohen? Só que esse Plano Cohen que o Getúlio Vargas disse, ele é tipo assim, não é exatamente verdade, tá? Então ele meio que enganou a população, falando que os comunistas queriam provocar greves, queriam incendiar as igrejas, assassinar o presidente, no caso, né? Queriam acabar matando ele aí. E ele colocou isso na mente da população através das propagandas de rádio que ele fazia, para que ele se mantivesse no governo. E isso acabou dando certo, tá? Ele permanece no governo, então, como chamado de governo do Estado Novo. Ele deu um golpe, né? Em 1937 deu um golpe. Esse golpe é o quê? Falando, né, que o Plano Cohen, que os comunistas estariam preparando todas essas situações aí. Aí a população, né, muito religiosa, preocupada com a questão da religião, vai apoiar Getúlio Vargas e tudo mais. Até porque, pessoal, lá no governo comunista, geralmente o governo ele escolhe qual a religião a ser seguida no país, tá bom? Então você não tem liberdade religiosa também. Então o governo comunista, a meu ver, não é legal, tá? O tipo de governo aqui no Brasil hoje é o capitalismo, né? O capitalismo é uma forma mais liberal de se viver, tá bom? Em 10 de novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura, o Estado Novo. Deixa eu ver a página aqui para vocês. Página 49, né? O Estado Novo. A partir daí, Vargas fechou o Congresso, criou uma nova Constituição, as leis passaram a ser impostas, não era mais votado as leis, né? Porque ele fechou o Congresso Nacional quando ele em 1937. Suspendeu as greves, então não podia mais ter greve no país, reclamando de alguma coisa, isso foi proibido. Extinguiu todos os partidos políticos, então ele acabou com os integralistas, acabou com a Aliança Nacional Libertadora e ficou apenas ele como governo aí, tá bom? Então, basicamente isso a forma de governo de Getúlio Vargas. Aí eu coloquei uma plaquinha ali para vocês, né? Mas, peraí. Por que Getúlio Vargas era tão amado pelo povo pobre do Brasil, já que ele se tornou um ditador, não teve mais eleição e tudo mais, né? Aí eu coloquei ali para vocês umas explicaçõezinhas, né, sobre por que a população pobre amava tanto Getúlio Vargas. Primeiro ali, criou políticas para melhorar a educação e a saúde, isso é verdade, tá bom? Educação a gente viu lá, educação básica para os filhos dos pobres, para todos, né? Porque antes disso, antes da criação do sistema de educação, só as pessoas ricas que podiam estudar. Então, se você quisesse ser alfabetizado, você tinha que contratar um professor particular aí, que não era barato, né? Para você ter acesso à educação. A saúde também era tudo pago. Então,
Getúlio Vargas vai começar a melhorar a educação e a saúde, principalmente para a população pobre. Outra coisa que ele fez também, que a população passou a venerar Getúlio Vargas, que é aprovar as leis trabalhistas, que realmente foi muito bom, né? O salário mínimo, então os patrões aí tinham um salário mínimo para pagar, isso permanece até hoje. Tudo que a gente vai falar aqui agora permanece até hoje, tá? Que é desde a época de Getúlio Vargas. Salário mínimo, férias, limitação de horas de trabalho de 8 horas, uma segurança nesse emprego e a carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho para depois você poder se aposentar, né? Você paga aí a previdência e depois você pode ter, quando você completar a idade, você se aposenta. Então, tudo isso foi criado no governo dele e é claro, então, que isso fez com que ele se tornasse cada vez mais popular. Continuando ali, como que Getúlio Vargas fez, né? Além dessas criações, ele criou o DIP, que era um departamento de imprensa e propaganda. Então, para que a população amasse ele cada vez mais, ele vai implantar nos rádios, inclusive ele tem um programa de rádio chamado A Voz do Brasil, tá? Em que todos os dias ele ia na rádio e falava sobre o que ele estava fazendo. E nisso, então, a população começa a esperar todos os dias esse programa de rádio e acreditar nas palavras do presidente da República, né? Eram feitos documentários falando bem dele, cartazes, folhetos, cartilhas e até alguns cartazes aí mostrando ele com as criancinhas, né? Como se ele fosse uma pessoa amável, dócil. Isso tudo para poder fazer com que a população gostasse cada vez mais dele, tá bom? A parte da propaganda e a cartilha que eu estou falando tá na página 52, se vocês quiserem dar uma olhada, dá para vocês encontrarem lá, tá? E para fechar aqui agora, né, com o passar do tempo, na página 54, a gente vem ali com o fim do governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas ele acaba participando da Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas já estão um pouco mais familiarizadas com essa questão de lutas e tudo mais e começam a achar ruim esse Getúlio Vargas governando de forma autoritária, sem ter uma votação, sem que elas pudessem ter direito de escolher o presidente. E então começa-se umas manifestações do Brasil e em 1945 alguns militares e civis se reuniram e acabaram então fazendo com que eles renunciassem ao governo, tá? Então o governo dele termina aí, o Estado Novo, né? Termina em 1945. Getúlio Vargas ele sai amado pela população pobre, muitas pessoas, né, ficaram por vários e vários anos defendendo o governo dele. De uma certa forma foi muito bom para o Brasil, né? Criou algumas políticas aí boas para a população mais carente, só que de outro lado ele tirou alguns direitos, né, da população, então isso não foi muito legal. Então é isso, certo? A explicação aí sobre o governo de Getúlio Vargas. Um abraço para vocês e até a próxima explicação.